A Universidade Federal do Rio Grande do Sul realiza a aula magna do segundo semestre do ano de 2014, ocasião que assinala um dos momentos mais significativos da universidade. Na aula magna deste ano, a URGS conta com a parceria cultural do Fronteiras do Pensamento, que traz Mia Couto. Agradecemos a presença dos integrantes da administração central da URGS, diretores de unidades universitárias, autoridades universitárias, professores, técnico-administrativos, alunos, senhoras e senhores. Com a palavra, o reitor da URGS, Carlos Alexandre Neto. Bom dia a todos. Uma grande alegria recebê-los para essa aula magna. Nesse ano de 2014, nossa universidade comemora 80 anos de fundação. Criada como Universidade de Porto Alegre, a URGS cresceu agregando diversas áreas acadêmicas e hoje se destaca como uma das mais importantes universidades brasileiras pela sua contribuição ao desenvolvimento científico, cultural, social e econômico do nosso Estado e do nosso país. Ao completar 80 anos, a URGS continua a crescer, comprometida com os desafios do seu tempo, integrando-se cada vez mais à sociedade e ampliando sua atuação internacional. E para comemorar esses 80 anos, preparamos uma grande programação. E as aulas magnas ocupam um ponto de destaque nesta programação de aniversário. São grandes eventos que têm como objetivo marcar o início de um novo período letivo e refletir sobre temas de grande relevância acadêmica. Temas que dizem da missão institucional e dos desafios intelectuais de hoje e de amanhã. É um evento que se reveste de solenidade e sua magnitude está no simbolismo desse ato. Para a aula magna de hoje, que inaugura o segundo semestre desse ano de 2014, temos a honra de receber um dos mais importantes escritores de língua portuguesa, o moçambicano Mia Couto. Sua presença hoje entre nós conta com o apoio do Fronteiras do Pensamento, tradicional ciclo de altos estudos que conta também com a URGS como parceiro. Eu quero aqui agradecer a todos os parceiros do Fronteiras, especialmente a Telos, por esse verdadeiro presente à comunidade, para a comunidade da URGS e para a sociedade porto-alegrense. Uma brevíssima introdução sobre o nosso ilustre conferencista, principalmente para os nossos estudantes recém-ingressados. Nascido em Beira, Moçambique, Antônio Emílio Leite Couto, Mia Couto, tem sua primeira formação acadêmica em Biologia. Iniciou o curso de Medicina em Lourenço Marques, mas acabou enveredando pela atividade jornalística. Voltou à universidade alguns anos depois para terminar o curso de Biologia, especializando-se na área de Ecologia. É autor de obra literária extensa e diversificada, incluindo poesia, contos, romances e crônicas. Muitos de seus livros são publicados em mais de 22 países, traduzidos em vários idiomas. Em suas obras, Mia Couto tenta recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana, utilizando o léxico de várias regiões do país e produzindo um novo modelo de narrativa africana. Ganhou vários prêmios literários em Moçambique, em Portugal e no Brasil, destacando-se o Prêmio Camões em 2013 e o Neustadt International Prize em 2014. Muito reconhecido e querido no Brasil, é sócio correspondente eleito da Academia Brasileira de Letras, esteve em Porto Alegre algumas vezes, a última delas em 2012, aqui nesse Salão de Atos, para o Fronteiras do Pensamento, e também na Feira do Livro, lançando seu romance A Confissão da Leoa. Um pensador da alteridade, dos contrastes, mas ao mesmo tempo da celebração e das histórias. Apaixonado pelo Brasil e pelos brasileiros. Prezado Mia, receba o nosso mais sincero agradecimento pela sua generosidade em partilhar conosco sua experiência de vida e reflexões sobre guardar memórias, contar histórias e semear o futuro. Bem-vindo. Convidamos o reitor e o vice-reitor para ocuparem os seus lugares reservados na plateia. Informamos que após a sua fala, Mia Couto responderá perguntas da plateia que poderão ser feitas por escrito e entregues durante o evento. Com a palavra, Mia Couto.
muito obrigado pelas suas palavras, pelo convite de estar aqui. Obrigado a vocês todos por estarem cá. Eu tive este pedido para que falasse de histórias e memórias. E isto é uma espécie de uma conjugação de impossibilidades. Primeiro porque eu praticamente não tenho memória. Não é? A memória é uma coisa que os meus amigos dizem que eu preciso de adquirir ainda. E esta espécie de incapacidade de recordar está tratada nos versos que eu fiz com uma espécie de uma legitimação muito pobre para esta falta de habilidade. Esses versos diziam o seguinte: de que vale ter memória se o que eu mais vivi foi o que nunca se passou? Então, nesta fala de hoje, eu tenho esta dificuldade da ausência de memória. Tenho uma outra segunda dificuldade, é porque eu devo falar de histórias, e histórias é uma coisa de que não se fala. Falar de histórias pode ser alguma coisa tão triste como ter que explicar uma anedota a alguém que não achou piada. É preciso só uma maneira de falar de histórias, que é por via de outra história. Mas há uma outra terceira dificuldade que resulta deste modo como a memória normalmente, vulgarmente, é entendida. Entende-se a memória como uma espécie de reconstituição factual, objetiva, do tempo que passou. A memória tem uma pretensão, tem uma vaidade, não quer ser parente não das histórias com H minúsculo, mas da grande história com H maiúsculo. Já Guimarães Rosa tinha detectado este conflito de percepções quando ele diz as histórias, escreve com E, não querem ser história. E a memória recusa ser uma entre muitas versões do passado. Só há uma maneira que eu conheça para resolver esta briga, que seria aceitar que existem diferentes memórias. Normalmente nós dizemos as coisas no singular, dizemos a memória, a inteligência, o pensamento, e há sempre, por detrás dessa singularidade, há sempre uma pluralidade de coisas, uma diversidade. Há várias memórias. E há uma delas que, de facto, tem direito a ter essa pretensão, essa vaidade, porque ela é uma espécie de lembrança de uma coletividade que passa depois pelo tratamento, né, pelo filtro do historiador. Essa memória não me interessa aqui. Interessa uma memória individual, artesanal, caseira, que se refaz na nossa própria vida. O que eu quero mostrar aqui é como é que esta distinção entre memória e história é uma coisa produzida, fabricada. E eu tenho a experiência na minha própria vida que é memórias e histórias se entrelaçaram como se fosse uma única coisa. E essa coisa única é o chão da minha alma. Então o que eu venho trazer aqui é uma espécie de algumas confissões. Há uma confissão preliminar de uma falta de habilidade que eu vou explicar melhor, e depois alguns episódios que eu vivi e que se constituíram como uma espécie de referência, de pilares daquilo que sou hoje como escritor. Estão a desfanecer o público, estão apagando o público, não façam isso. Então todos os dias eu luto para acordar. Acordar não é uma coisa fácil, eu não luto muito, confesso, não, mas há um poema, versos de João Cabral Melineto, que diz dessa outra maneira que seria despertar fora de nós, não é? Acordarmos fora de nós. Os versos dizem o seguinte, eu não me esqueço nunca: acordar não é de dentro, acordar é ter saída. Ora, nem sempre nestes dias nossos de hoje temos essa certeza matinal de haver uma saída. Por isso que eu demoro a acordar e fico nesse doce entorpecimento, não é? O gosto não é tanto da preguiça como alguns pensam, mas dessa felicidade que Fernando Pessoa já falava quando dizia que bom é ter que fazer qualquer coisa e não a fazer. Então, nesse território de penumbra, não é? Nessa meia-luz, eu esqueço que há mundo, o mundo esquece de mim, isso é ótimo. Esse duplo esquecimento é muito produtivo, porque nesse intervalo entre a vigília e o sono, me ocorrem ideias, soluções para coisas da minha escrita, da minha vida, como a todos nós. Mas existe um outro, e aqui que é a confissão, um outro motivo para a demora em sair da cama. Eu sei que vou enfrentar
manhã uma espécie de vexame, que é escutar a minha família toda, contando com todo o detalhe aquilo que sonharam durante a noite. Ora, eu nunca me lembro, nunca, de nenhum sonho. Então eu escuto aqueles relatos feitos de maneira apaixonada, né? Como alguma coisa que eu tenho um profundo ciúme, uma profunda paixão. Quer dizer, e depois eu já não suportava mais esse despeito e tomei uma decisão. Comecei a inventar sonhos e exibi-los com toda a verdade, com toda a vaidade. No momento certo, com toda a convicção, eu tiro sonhos como quem tira coisas das algibeiras, não é? E todos os sonhos são mentira. Todos são forjados naquele instante, no momento da inveja e do café. Hoje pergunto-me, será que eu minto tanto assim? Na realidade, eu acho que não estou muito mais longe da verdade que os meus familiares que contam sonhos. Porque os sonhos deles, sem que eles mesmos saibam, são reelaborados no momento em que eles revisitam esses sonhos. Eles reescrevem aquilo que pensam ter sonhado. Porque afinal nenhum sonho pode ser descrito. O sonho pede uma linguagem que não há, que é a linguagem dos sonhos. E daí só a poesia pode entreabrir essa porta. Eu estou a falar do sonho porque o sonho é um parente próximo, muito próximo da memória. Os sonhos só existem na impossível lembrança que temos deles. Ninguém se lembra exatamente do que sonhou, porque em grande parte todos nós sonhamos o que lembramos. Tal como nos sonhos não existem factos, como vulgarmente os chamamos. Existem vivências que criam uma ideia da realidade, como se fossem impressões digitais que inventam o resto do tempo. Os chamados factos precisam de se Os factos precisam de se converter em histórias para que a memória os adopte como uma coisa sua. As memórias e as histórias são, afinal, duas margens líquidas de um mesmo rio que é o nosso tempo interior. Eu venho falar, portanto, estou a falar do tempo, de uma ideia de tempo, de um tempo que foi meu e que em mim se semeou como se fosse uma certeza. Eu escolhi 5 momentos que são esses pilares que eu queria partilhar convosco. O primeiro momento é a casa. E começo pela casa onde nasci, onde eu vivi a minha infância. E é muito curioso que nós chamamos a nossa casa, ou a minha casa, a essa casa de infância, como nós seguíssemos vivendo nela toda a vida. E confirmamos dessa maneira, da maneira como nós nos referimos à nossa casa de infância, aquilo que eu alguma vez terei escrito num livro meu. O importante não é a casa onde moramos, mas onde em nós a casa mora. Esta casa, a minha casa, converteu-se em memória porque ela foi carregada de encantamento. E mais do que tijolo e madeira, os materiais que produziram essa casa foram histórias. Eu sou filho de imigrantes. E como todos os que abandonam o seu país, os meus pais fundaram uma família como quem funda uma nação, uma pátria. E como todos os imigrantes, eles contavam histórias, como se as orgulhassem. Eu sou filho de portugueses, vê-se e ouve-se. Então os meus pais contavam histórias como se a saudade fosse um pátio, eles se orgulhassem nesse pátio e rezassem. E de tanto contarem essas histórias, eles acabaram de fazer dessa narrativa, não é? Dessa ficção, uma espécie de uma outra residência, um regresso da sua própria terra natal. Então o que acontecia era uma coisa que acontecia muito nesse tempo. Todas as noites os meus pais sentavam-se na cabeceira da minha cama e inventavam lembranças, contavam histórias e diziam poemas. O que me fascinava nisso não era exatamente o conteúdo, para dizer a verdade, eu não me lembro de nenhuma dessas histórias. O que me recordo era um momento em si mesmo, essa coisa mágica que era ter o meu pai, muito obrigado, que era ter o meu pai e a minha mãe inteiros só para mim. E o que me restou desse encantamento, esse encantamento que me roubava do mundo e do tempo, foi essa memória que, sendo ilusória, é a grande verdade que eu mantenho e na qual eu próprio me converto em escritor. Sou filho de imigrantes, mas sou